Iniciando nossa live. Graça e paz. Olá. Olá, tá dando um pouquinho de Noite. delay, mas tá bom. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver se tá saindo. Tá dando um pouquinho de delay, mas tá bom. Pronto. Está tudo certo? Está tudo certo. Só deixa eu puxar um link aqui do Facebook. Falando que a gente já tá. Acho que é esse. Deixa eu ver aqui. Cadê? Esse aqui mesmo. Ah, não é. Ah, copia pra mim. Ctrl C. Aí. Vou colocar aqui no WhatsApp. Onde fica o WhatsApp? Isso. Pronto. Ah, é o Wilson. Mas não é o Wilson. Bom, não sei o que eu faço aqui. Eu preciso fazer um compartilhamento. Compartilhamento. Não sei como compartilha aqui, mas o que? Começar. Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IJN Alphaville. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Graça e paz. Boa noite, bem-vinda à nossa célula digital IJN Alphaville. Nós vamos falar um pouco sobre... não se esqueça de quem você é. Está em Ruth 1:18, 22. Essa passagem ministrada no culto fala um pouco sobre Noemi, né? Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cebadas. Então, um pouco aí que fala sobre Noemi, mas também a passagem de Ruth, né? Fala sobre a demonstração de importância da lealdade, da fé, mesmo em meio à dor, né? Tanto a Ruth, né? Que fala sobre a história de Ruth, mostra que mesmo quando a vida parece desfavorável, Deus pode mudar a situação, transformando a dor em alegria, né? A decisão de Ruth de seguir Noemi é um exemplo de amor e fidelidade, né? Que essa fidelidade de Ruth não a beneficiou apenas individualmente, mas também impactou as futuras gerações, levando a linguagem de Jesus Cristo. Então, vamos falar um pouco dela, mas que a gente vê, né? Porque tanto Noemi que perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, que eram o de Noemi e Ruth, né? Mas assim, de entender que Ruth
conseguiu assim superar da forma de ver que não tinha mais nada, né? De ela falar, não, eu vou seguir Noemi, né? Então a gente vê que tem muita coisa que Deus prepara, né, para as pessoas que estão à nossa volta, né? De saber quem somos nós, né? Mas também de ver que pessoas ao nosso lado podem ser abençoadores, né? Ter a conexão, ter a bênção, ter a ligação que Deus deu, né? De ela também estar largando o seu povo, né? Ruth, e também os deuses, né? Que ela havia, do povo dela. Então a gente vê nessa passagem o que a gente traz assim para o nosso dia, desse amor, dessa fidelidade, né? Em relação às pessoas, né? O que você conta? Ser Ruth com Noemi, hoje, se você for ver conexão de nora e sogra, é raríssimo. Eu estava comentando isso no culto com o Alexandre sobre... será que existe isso hoje? Eu digo em geral, sabe? Porque você não vê isso hoje. Você não vê nem como sogra e nora, você não vê nem como amigos esse tipo de atitude, de fidelidade. Nem marido e mulher, né, amor? Não é verdade? De ver que trazendo isso para o lado cristão, a gente compreende coisas que quando a gente vivia no mundo poderia se achar normal ou não ver, né? Mas também ver que muita gente esconde às vezes um lado que de fachada, né? Que pode ser, não, tá tudo bem, tá tudo perfeito, mas na verdade não, né? A gente pode ver que às vezes devido a uma situação pode até estragar um casamento, né? De um casal que é movido por o marido às vezes não enxergar, como é o caso, mas também a gente entender que quando Deus abre os nossos olhos, a gente pode ver que é um outro lado que a gente não compreende, esse lado de largar, né, as pessoas e ver que você tem uma família, ver que você não está sendo a pessoa que é devida como um patriarca, um sacerdote, a pessoa provedora da sua casa, né? Tem coisas que a gente não enxerga quando a gente está no mundo, né? Mas Deus faz abrir os olhos de uma certa forma que fala, não é possível que eu fazia isso, né? Quando teve a palavra em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Até o momento quando a gente estava fazendo estudo, eu li essa palavra, mas parece que Deus tocou assim no coração e ver assim uma forma de cair o véu, né? E eu enxergar um outro lado que eu não enxergava, né? Mas que nem a Fernanda falou, é difícil a gente compreender esse lado de, de a fidelidade, esse amor, mas também um amor que é dado ali por Noemi, de tá mesmo, independente da decisão da Ruth, ela vê que para seguir em frente, para seguir com ela, e ela preparando ela, né, independente que se é a nora, mas ela preparando já para que ela não tenha algum um companheiro que ela era nova, seguir com como família, né? Não é apenas você ficar com ela ali, né? Então a gente enxerga do outro lado, quando Deus permite isso, a gente enxerga de outra maneira esse lado de amor, né? E aí, para mim, foi assim, de compreender esse lado que a gente não enxerga, né? Verdade.
não só para Alexandre, como para mim também. Eu não me enxergava como mãe. Achava que antes de eu conhecer Cristo tinha que trabalhar, trabalhar, e esqueci que eu era mãe, era esposa, e foi difícil para mim. Por quê? Porque eu decidi. Não foi uma direção de Deus fazer isso, mas foi por muitas vezes entrar na posição masculina, tipo, ser o patriarca da casa, tirar a posse que era do meu esposo. Então, para mim foi difícil. Quem controlava a casa e tudo mais, a empresa, tudo, era eu. E isso é errado. E aí, quando Deus mostrou para mim que tudo isso que eu fazia era tudo errado, ele mostrou por que meu casamento estava em ruínas, era por causa disso. E quando ele mostrou isso, foi um impacto. E ele transformou toda a minha vida, né, nessa glória dele. Como diz o Alexandre, ele abriu assim os olhos. Mostrou para mim que eu precisaria ser a esposa do Alexandre. Então eu deveria dar respeito ao meu esposo, coisa que eu não fazia. E foi engraçado porque no começo foi difícil. Então eu queria mandar na casa, né? Comandar a casa, daí sempre Deus recuava. Aí chegou um belo dia que eu falei para ele, falei para meus filhos que pedi perdão e de que o Alexandre ia começar a cuidar dessa parte, ser patriarca, sacerdote do lar. Em vez de ele orar, eu que orava, entende? Então, eu deixo hoje, tanto para mim como para você, uma pergunta: quem é você hoje? Né? Será que você tem uma identidade? O que é a sua essência hoje? Certo? Certo? Quem é você hoje? Eu sou Fernanda, filha de Deus. Não, mas também falando de identidade, né? Você vê que coisas que às vezes está errado e a gente até comentou sobre mudança de nome, né? Como aqui Noemi foi considerado como Deus colocou como a amarga, né? Nessa amargura de dor, a gente compreende, né? Pela perda, né? Mas Deus vê a fidelidade, o amor, ele restaura isso, né? Ele dá bênção, dá alegria, né? Depois. Ao mesmo tempo, em situações de que às vezes você acha que está errado. Errado assim, né? No caso da Fernanda, ela não tinha o sobrenome, que já até a gente comentou sobre isso, mas a partir do momento que ela colocou o sobrenome, depois o meu sobrenome no nome dela, Tudo mudou. Parecia algo simples, mas foi uma no direção de mundo Deus. espiritual isso Mudou completamente. Completamente. Às vezes a gente acha que não, é só um nome. Não. É uma ligação assim, fora da curva. Na Bíblia fala, Abraão não chamava Abraão, que nem Sara, não chamava Sara. Então, Deus foi mudando os nomes, nem Jacó. Então, assim, várias partes da Bíblia, Deus foi mudando. Então, tem um significado. E a gente não entendia isso. Daí, quando Deus mostrou para nós Que precisava. que precisava trocar, nós trocamos, colocamos, né? Eu acrescentei o nome. Sim. Fizemos um registro novamente de certidão de casamento, né? Atualizado. Foi incrível, incrível. Mas a gente vê pelo mundo espiritual que às vezes nós, como carnal, achava, não vai fazer diferença. Mas isso fez muita diferença para cada um, no sentido de que
um ajudar o outro, Amém. principalmente na nossa área de libertação, né? De ela entender dos meus familiares, do que aquilo lá está prejudicando a nossa vida, mas é num contexto como família, né? Então, essa parte aí vamos falar na quinta-feira um pouco mais, Sim. para a gente entender mais esse lado espiritual, né? E a nossa identidade. A nossa identidade de quem a gente é mesmo, em Cristo Jesus. Amém? Bem, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai querido, venha seu Santo Espírito agora, venha estar nos abençoando, nos guiando, nos protegendo. A cada um de nós, nossas famílias, nossos irmãos em Cristo Jesus que estão na live, que vão ver agora, vão ver depois, né, Senhor? Que o Senhor abençoe. Agradecendo, sim, Pai, por esse amor tão grande, como assim foi revelado também, nós participando da Escola de Profetas e irmãos em Cristo, de longe, né, nos abençoando no sentido de estar vendo nossas lives e dando significado para a vida de cada um. Pessoas que a gente às vezes não conhecia, não sabia que eles assistiam nossas lives, mas agradecendo ao Senhor por esse tempo, que o Senhor abençoe a vida deles, que tenha todo o propósito de cura, libertação, de restauração, que o Senhor cubra mesmo com o seu sangue, Senhor, do topo da cabeça até a planta dos pés, e que o Senhor nos mova ao ir de Jesus e acreditar no teu poder, na tua autoridade, para estar libertando pessoas, estar dando um conforto, um amor que como Ruth deu, sim, Pai, a fidelidade e a obediência a Ti. Agradecendo esse tempo, passar nas Tuas mãos nossas vidas, cuide do nosso sono, nosso deitar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aproveitando para estar